Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um review, dessa vez com ele, The Legend of Zelda Skyward Sword em HD. O jogo foi lançado dia 16 de julho de 2021 para o Nintendo Switch, está na eShop Brasil e infelizmente não está em português. Nesse vídeo aqui eu tenho como objetivo trazer para vocês não sobre a qualidade do jogo que todo mundo já conhece, vou falar um pouquinho também, mas sobre a versão especificamente do Nintendo Switch. Eu vou dividir em 3 partes de review: jogabilidade, gráficos e conteúdo, e logicamente colocando a experiência que eu tive e dando aqui um veredito final sobre o que eu acho dessa versão, beleza? Bora pro review! Como todos sabem, The Legend of Zelda Skyward Sword em HD foi um jogo lançado originalmente para o Nintendo Wii, console que tinha os controles de movimento como principal atrativo. Como não é muito diferente, Skyward Sword foi um jogo totalmente pensado para esses controles de movimentos, então a vinda para o Nintendo Switch precisou adaptar esses comandos. Vamos começar falando sobre isso, a jogabilidade adaptada dos comandos de movimento para o Nintendo Switch. O Joy-Con tem suporte para controle de movimento, então todos os movimentos feitos para o Wii Remote foi remapeado para o Nintendo Switch. Você pode colocar a sua espada para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, girar a espada, dar uma espatada de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da na diagonal, tudo isso fazendo uso dos controles de movimento do Joy-Con. E como os Joy-Cons têm um analógico extra comparado com os Wii Remote, nós temos agora livre movimentação de câmera. Então enquanto você anda com o personagem, movimenta a sua espada, você consegue também mexer na câmera também, ok? Então você tem essa adição na jogabilidade que é muito boa referente à versão do Nintendo Wii. Além também que nós temos como utilizar o giroscópio do Joy-Con igual do Remote para poder movimentar a câmera em determinados itens, como lançar o Beetle para poder fazer o caminho que você quer, ou até mesmo usar o Stiling para poder jogar uma semente onde você quiser no cenário. Como o Wii Remote utiliza uma sensor bar e o Switch não tem essa barra de sensor, o botão Y fica responsável por sempre centralizar a sua mira. Por exemplo, eu vou puxar a espada e eu quero fazer o movimento certinho, eu posso apertar o Y para poder zerar esse pointer. Eu estou com a espada um pouquinho para o lado, vou apertar o Y, ele zera, ele se recentraliza. Então o ideal é você apontar para sua tela, apertar o botão Y para poder centralizar e os controles de movimento responderem da forma adequada. Como nós não temos uma sensor bar como parâmetro, é muito mais fácil descalibrar essa pontaria, porque você está com o Joy-Con numa mão. Se você aponta para a tela, aperta o Y e muda a posição que a sua mão está, ele automaticamente vai mudar também a forma de entender esses comandos. Então é muito importante que quando você aponte para a tela, aperte o Y, centralize o seu comando, você volte para a posição inicial onde você centralizou. Ou, se você quiser ficar mudando de posição o tempo inteiro durante a sua jogatina, toda vez que você vai utilizar a espada ou o controle de movimento, aperte o Y novamente apontando para a tela. Essa adaptação ficou muito boa, ficou muito fiel referente ao Remote e até mesmo melhor, já que os comandos de movimento do Joy-Con são mais rapidamente atendidos pelo jogo do que o Wii Remote. Ou seja, é praticamente zero delay, onde o Wii Remote tinha um delayzinho. Para agradar os donos de um Switch Lite ou do próprio Switch que gostam de jogar no controle tradicional ou no modo portátil, a Nintendo adaptou os comandos também para os botões padrão. Você pode alterar isso nas opções do jogo, na parte de modo de controle, alterar de Motion Control para apenas botão, ou quando você for jogar diretamente no modo portátil, ele automaticamente vai fazer essa alteração. Uma vez feito isso, o Link não controla mais a espada por controle de movimento, você pode ativar a câmera por controle de movimento ou não, fica ao seu critério. No mesmo local, no Option, que você coloca essa opção, você pode vir aqui ativar ou não. E a partir do momento que você faz isso, o direcional da direita vira agora os controles da sua espada. Então, se você fizer um 360 no analógico, ele vai fazer um 360. Se você quiser dar uma espatada para a esquerda, você tem que dar um tapa no analógico para a esquerda. Para a direita, a mesma coisa. Para cima, para baixo, diagonal. Funciona
da mesma forma. A câmera, para você movimentar a câmera, você precisa apertar o botão L e aí sim mexer no analógico da direita para movimentar a câmera. Então a opção de câmera livre também tem na versão de controles padrão, mas você precisa apertar o botão L para movimentar. Ou você pode acabar usando os moldes antigos da época do Wii. Você vira para onde você quer olhar e aperta o ZL, que ele automaticamente vai mudar a câmera para aquela direção que você pediu. Combinado isso com a câmera no controle de movimento, acaba se tornando uma forma adicional para você movimentar a câmera, além de ter que apertar o L e o analógico. Fica a critério do jogador. Eu particularmente acho que a Nintendo poderia ter colocado a câmera no analógico da direita como o padrão e quando quisesse dar espadada, apertar o L e dar espadada, fazer o inverso no comando. Acho que ficaria um pouco mais intuitivo. Tá, Diego, mas qual é o melhor? O controle de movimento ou o controle padrão? O controle de movimento ficou bom? O controle padrão dá pra jogar? Então, depende da sua adaptação e da sua forma desejada de jogar. Eu, particularmente, vejo o Skyward Sword como um jogo completamente feito para controle de movimento. Então, para mim, a melhor experiência vai ser sempre com o controle de movimento. Mas para quem não gosta dessa forma, ou tem Switch Lite, ou só gosta de jogar no modo portátil, a outra forma também atende. Como eu disse, eu acharia melhor que a câmera livre fosse o padrão do analógico da direita, e caso você queira dar espadada, aperte o L e aí usa o analógico da direita para dar a espadada. Mas não é assim, espero que a Nintendo num futuro patch adicione essa opção também. Demora um pouco para se adaptar, mas quando você se adapta, numa das formas como eu mostrei aqui, o jogo flui. E flui bem. Partindo para a parte gráfica, galera, deixar uma coisa bem clara. The Legend of Zelda Skyward Sword em HD, ele não é uma remasterização. Ele é basicamente o jogo do Wii rodando a 1080p, 60 FPS no Nintendo Switch. Logicamente que tivemos algumas melhorias, como a tela inicial do jogo, a HUD, os ícones foram totalmente colocados em 1080p, refeitos, algumas texturas do jogo e pequenas modelagens foram alteradas, mas em sua maioria as texturas são as mesmas do jogo original, só com uma visibilidade melhor por causa da aplicação de efeitos e também por uma renderização melhor que o Switch consegue fazer comparado com o Wii. Então você vai ter uma visão daquela textura, uma qualidade muito maior do que no console original. Tivemos também a retirada do efeito de embaçado aquarelado do fundo do jogo, isso foi proposital, acredito eu, para poder mostrar melhor que a alta definição faz com a versão do Nintendo Switch. Eu tenho um vídeo comparativo de gráficos aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, então não vou chover muito molhado, dá uma olhadinha naquele vídeo que eu mostro bastante a diferença entre a versão do Wii e a do Switch. E também mostro lá, evidencio algumas texturas que se já era ruim no Nintendo Wii, estão piores ainda no Nintendo Switch. Se a textura era boa no Wii, tá melhor ainda no Nintendo Switch por motivos que eu já citei anteriormente. Dá uma olhadinha no vídeo. Então, nesse aspecto, a Nintendo pecou bastante nessa edição de Skyward Sword por Nintendo Switch. Ela deveria ter melhorado bastante texturas, modelagem de personagem e de ambiente para trazer uma versão à altura que o jogo merecia. Basicamente como foi feito com Wind Waker HD e até com Twilight Princess HD, que foi um bom trabalho, embora muita gente não reconheça, foi um bom trabalho feito ali. Diferente de Skyward Sword, que é basicamente um port em HD com pequenas melhorias gráficas. E a gente cai naquela mesma máxima que a gente tinha na época do Wii, porque no Wii o jogo era muito serrilhado, então quando você jogava lá numa TV LCD, Full HD, 40, 50 polegadas, você precisava jogar com uma certa distância da tela para poder conseguir ter uma boa adaptação naquela visibilidade, naquela resolução, na qualidade gráfica. Quando você passa para a versão do Switch, eu digo que talvez você precise fazer a mesma coisa, experiência própria, porque eu joguei no monitor perto e senti um pouco incomodado. Quando eu joguei na TV da sala numa distância boa, uma TV 4K, não senti tanto incomodado assim. E deixar claro o incômodo por causa das texturas e um pouquinho na modelagem, não de serrilhado. O jogo tá com 0 serrilhado, a resolução tá muito boa em 1080. E a versão do portátil, ela é muito mais agradável visualmente do que a versão da dock. Então todas essas texturas originais do Wii e até mesmo a modelagem de alguns personagens, quando você traz para uma telinha de 6 polegadas ou 5 polegadas, como é do Switch Lite, isso fica muito mais agradável. Então assim, visualmente, na minha concepção, é muito melhor você jogar no modo portátil do que no modo dock. Vamos agora para o terceiro pilar desse review, que é o conteúdo do jogo. O que teve de adição em The Legend of Zelda Skyward Sword para a versão do Nintendo Switch? Bom, de conteúdo em si não teve nada. Nós tivemos melhorias de qualidade de vida, como tutoriais passáveis, a FAI que não fica te dando dica o tempo todo, você pode dar skip nas cutscenes, autosave, entre outras coisas. Mas conteúdo adicional
Zero. Nada. E esse pra mim é um dos problemas dessa versão, porque Skyward Sword em HD, ele tem alguns problemas que eu vou citar daqui a pouquinho nos pontos negativos do jogo, mas a falta de conteúdo adicional, principalmente tendo um céu tão grande de Skyloft pra explorar e tendo tão pouca coisa pra fazer nesse céu, pra mim pecou um pouco, principalmente se você for ainda analisar o preço do jogo. Ele veio com um preço cheio, então a gente esperava um pouco mais de relançamento a preço cheio em critérios de resolução, de gráfico e até mesmo de conteúdo, ok? Então, o conteúdo a esperar desse jogo é só melhoria de qualidade de vida. De conteúdo em si do jogo, adição de alguma coisa, como, por exemplo, Xenoblade Chronicles Definitive Edition adicionou um prólogo, Twilight Princess HD para o Wii U adicionou uma caverna cheia de desafios, não temos nada parecido em Skyward Sword HD para o Nintendo Switch. Acho que deveria ter, havia espaço para isso, mas a Nintendo decidiu não colocar. Vamos falar dos pontos positivos e negativos do jogo, começando com os pontos negativos, que eu vou dividir em duas partes. Os dois primeiros pontos negativos vai ser referente do jogo em si, e os outros dois referente ao relançamento para o Nintendo Switch. Pontos negativos do jogo. Eu zerei esse jogo na época do Wii, ok? Eu não zerei ele agora no Nintendo Switch, que não tinha necessidade de fazer esse review, já que eu já tinha jogado no passado, então já tenho conhecimento de como o jogo se desenrola. E esse é um problema para mim referente a Skyward Sword em HD, o desenrolar do jogo. O início do jogo, ele é muito arrastado até engrenar, você leva cerca de 2 a 3 horas para o jogo começar a ficar legal e empolgante. E isso não foi mudado com a versão do Switch, obviamente, porque esse é o core do jogo, então não tinha muito o que a Nintendo fazer referente a isso. É uma limitação desde quando o jogo foi lançado. Ele é muito história no início, então você joga pouco e assiste muito. E isso, dependendo do perfil do jogador, pode ser que não agrade. Para o meu perfil, não agrada tanto. Além disso, o jogo tem uma repetição e linearidade excessiva. Quando eu falo linearidade, não quer dizer que o jogo deveria ser mundo aberto, ou só jogo mundo aberto é bom. É porque esse jogo, especificamente, ele é muito linear e repetitivo. Quando eu falo linear, por exemplo, jogos como Ocarina of Time, Twilight Princess, ou até jogos em 2D, como A Link to the Past, você sempre teve um lugar ali aberto para você acessar outras áreas. Você vai precisar fazer uma sequência, né? Você tem a linearidade da história, ou até mesmo o desenvolvimento de pegar itens para poder conseguir passar determinados locais. Você sempre tem um bom lugar para explorar. Um hub, como por exemplo, um Hyrule Field de Ocarina of Time ou Twilight Princess, para você dar uma explorada ali. Skyward Sword não tem muito isso. Você tem um céu de Skyloft, onde você faz alguns teleportes para a superfície e você tem aqueles lugares específicos para ir. Então dá aquela sensação de linearidade excessiva. E o jogo se repete várias vezes na questão de você ter que voltar nos mesmos lugares para poder fazer coisas diferentes. E até mesmo em dungeons que você já passou, você vai voltar nelas para poder conseguir pegar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente. Enfrentar inimigos diversas vezes. Acredito que isso tenha sido um problema na época de hardware, de limitação de hardware, e a Nintendo aproveitou os mesmos lugares, os mesmos monstros para fazer a mesma coisa várias vezes, mas isso cansa um pouco em determinado momento do jogo. Saindo do jogo em si e indo para a versão do Nintendo Switch, como eu já falei anteriormente, a ausência de melhorias gráficas realmente é uma coisa que poderia ter sido melhor. Uma versão definitiva de Skyward Sword poderia ter sido entregue pela Nintendo, ela decidiu não fazer, escolhendo apenas colocar o jogo em 1080p 60 fps com as texturas originais, como eu já falei anteriormente, não vou repetir. Então, eu acho que isso é um ponto negativo. O jogo poderia ter sido lançado à altura que ele merecia, com várias melhorias gráficas como Wind Waker e Twilight Princess, e não foi. E além disso, como eu falei também anteriormente, a ausência de conteúdo adicional é um ponto ruim quando você relança um jogo. Tudo que se espera de um jogo relançado de anos depois é que você melhore tudo, seja em qualidade de vida como foi feito, gráfico que não foi feito tão bem, e de conteúdo. Não tem. Cabia adicionar coisa no céu do Skyloft, como eu já falei anteriormente, mas não foi feito. Vamos agora para os pontos positivos, onde também listei 2 referente ao jogo em si e 2 referente à versão do Nintendo Switch. Começando do jogo em si, ele tem puzzles e dungeons muito boas, que utiliza demais os controles de movimento. Como eu falei, esse jogo foi pensado para isso. Existe adaptação, mas ele foi pensado para esses controles de movimento, então puzzles, lutas e até mesmo todo o level design que é feito de The Legend of Zelda Skyward Sword
é muito bom e voltada para esses controles, para jogabilidade. É muito bem feito. Eu sempre costumei dizer, Skyward Sword é o jogo assim que usa melhor o controle de movimento do Wii, e isso se repete na versão do Switch. Outro ponto positivo do jogo em si é a história, sobretudo o relacionamento do Link com a Zelda. Nesse jogo você não vai atrás da Zelda porque ela é uma princesa, ou você vai se desbravar em Hyrule para poder salvar a Terra porque sim. Não, você é um amigo de infância da Zelda e você vai atrás dela. Você, ao mesmo tempo que tem uma missão predestinada a alguma coisa, você tá indo atrás da sua amiga, que você tem um crushzinho ali, né? E a história do jogo em si é muito boa. Então, essa parte narrativa e de história, Skyward Sword é um ponto altíssimo do jogo, diferente da maioria dos outros jogos da franquia. Outros dois pontos positivos agora da versão específica do Nintendo Switch é a adaptação do controle de movimento de forma excepcional, seja na parte de controle de movimento quanto na adaptação para quem não quer ter esse tipo de experiência. Eu acho isso legal, porque dá opção para todo mundo, seja para aquele que tem o Switch tradicional e quer jogar no movimento ou não quer jogar no modo tradicional de controle, no botão, como para quem só tem um Switch Lite, vai poder também aproveitar esse jogo mesmo não tendo um Joy-Con para poder fazer o controle de movimento. Então isso é um ponto altíssimo do jogo, muito positivo da versão do Nintendo Switch. Adicionado isso, como último ponto positivo, as adições de qualidade de vida, pular cutscene, pular tutorial, fazer com que a fase só fale de forma opcional, são coisas que é esperada num relançamento de um jogo de tantos anos atrás e que foi adicionado de forma assertiva. Então esse é um ponto bem positivo para essa versão do Nintendo Switch. Para finalizar esse review, como conclusão, o relançamento de The Legend of Zelda Skyward Sword na versão em HD para o Nintendo Switch foi um acerto, vide que esse jogo ficou meio que esquecido no Wii, muita gente não teve a oportunidade de jogá-lo, só que veio com alguns tropeços como a falta de melhoria gráfica, a falta de conteúdo adicional. Onde ele acerta, que são nos controles de movimento e adaptação para os controles manuais e na qualidade de vida, ele faz muito bem feito. Mas mesmo com essas adições, para quem já jogou esse jogo no Wii, ou para quem tá jogando pela primeira vez, já tendo experimentado outros jogos como Zelda Breath of the Wild, ou outros jogos relançados no Nintendo Switch com adições, fica com um gostinho de quero mais. De qualquer forma, é uma oportunidade de experimentar o início da lenda de Zelda, pois nele você vai saber como tudo começou, e também proporcionar a oportunidade da imensa base do Nintendo Switch de experimentar um dos melhores Zeldas no critério de dungeons e puzzles. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse review de The Legend of Zelda Skyward Sword em HD. Agradecer a Nintendo do Brasil por ter concedido a chave para poder fazer o conteúdo desse jogo aqui no canal. Você consegue conferir uma live com todo o início do jogo e também o comparativo gráfico entre a versão do Wii e do Nintendo Switch aqui no canal Digplay. Deixa seu like se você gostou do vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal Digplay. Se quiser comprar esse jogo físico, loja Big Boy Games, parceirona do canal, link na descrição. Se quiser comprar qualquer coisa, conteúdo do Nintendo, loja Cogumelo Shop, a loja mais nintendista desse Brasil, link na descrição também. Se você ainda não tem o Nintendo Switch, ou você quer expandir seu armazenamento interno, link na descrição do Switch nacional pelo melhor preço e microSD também no melhor preço na Amazon. Acesse o link da descrição, compre por lá que você ajuda o canal. E caso você queira comprar qualquer outra coisa na Amazon, clica nesses links também, compre o que você quiser que você ajuda o canal pra caramba. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!